Antes da abertura, da leitura inicial e da exposição da nossa Cristina, nós gostaríamos de compartilhar um lembrete. É esse que está aqui na projeção já desde o início da atividade. Nós estamos há alguns meses nos organizando para iniciar a atividade de evangelização espírita infanto-juvenil. É a atividade de estudo do espiritismo voltada às crianças e aos jovens, com a metodologia adequada, com os espaços criativos necessários e, enfim, estamos nos qualificando já aí há alguns meses para que no mês de outubro iniciemos as atividades. No primeiro domingo de outubro nós estaremos iniciando a evangelização aqui no Centro Espírita Joana d'Arc e por conta da limitação do espaço, como é um espaço ligeiramente pequeno, nós precisaremos estabelecer um limite de vagas também para essas crianças e jovens que estão participando. Então, por isso, a gente tem pedido para aqueles interessados em participar que se inscrevam. Nós teremos aqui, no final da palestra, um espaço ali no fundo do salão ou na livraria para aqueles interessados que quiserem já realizar a sua inscrição, para que nos programemos, nos organizemos e em outubro iniciemos o espaço adequado para as nossas crianças e jovens. Tudo bem? Aproveitemos e daqui a pouco está nas redes sociais para a gente também compartilhar esse convite. Combinado? Vou passar para o nosso Hugo que vai nos conduzir na abertura. Oi. Boa noite a todos e a todas. Vamos com muita felicidade iniciar essa atividade aqui na nossa casa. E eu vou iniciar com a leitura do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E a mensagem diz o seguinte: cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Amados irmãos, vamos procurar a melhor posição, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, emanando a nossa sintonia com Jesus. Amado Mestre, com os corações inflamados, Pai, de gratidão por mais esta oportunidade de estarmos contigo, clamamos a Ti, Jesus, que nossos corações estejam extasiados pela atividade desta noite, que a vossa mensagem, Mestre, pode ser apreendida por nós e que possamos, mais uma vez, aprender contigo, Jesus, muito mais do Teu amor e da Tua maravilhosa energia. Amigos benfeitores que já se fazem presente dentro desta casa, esteja conosco, conduzindo a nossa atenção, as nossas energias, iluminando e abençoando a nossa palestrante, Jesus, para que ela alcance os nossos corações por meio de vossa mensagem e que tenhamos, Pai, a virtude do fortalecimento do conhecimento em mais uma grande oportunidade que nos proporciona. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos ter aqui a palestra com a nossa querida Cristina Piloni, que vai tratar desta obra maravilhosa, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em referência ao feriado que tivemos ontem, 7 de setembro, Independência do Brasil, a obra do irmão Chico Xavier, pelo Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, que vai tratar um pouco então da construção dessa nossa nação. Tenhamos todos uma boa atividade. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui novamente e em especial para falar de um tema
que eu acho apaixonante. E eu tenho assim uma expectativa de que hoje, quando nós sairmos daqui, né, tenhamos assim aqueles que pensam diferente. Não estou querendo fazer a cabeça de ninguém, não sou eu, né? Eu vou trazer o que os autores espirituais nos ensinam, né? E que a gente possa sair daqui num clima muito diferente, com umas ideias assim fervilhando na nossa cabeça sobre esse tema. Bom, pessoal, não sei se vocês têm observado, eu particularmente tenho visto assim, um movimento muito grande, não é de hoje, já é de alguns anos, de brasileiros assim, muito desgostosos, desencantados com a situação do país e mudando para o exterior, diz que não aguentam, né? Inclusive assim, pessoas famosas que têm receio até de sequestro e disso, daquilo, que têm condições de viver bem em qualquer lugar, alguns desses artistas, né, eles têm até, desenvolvem suas atividades aqui, ganham seu dinheiro aqui, mas mandam as suas famílias para o exterior, porque eles acham que vai ter condições de educar melhor os filhos lá, e por segurança, por isso e por aquilo. Vejo isso muito em jovens também, que tem assim um desprezo pelo país e acham que a vida em outros países é bem melhor. Eu falo isso, gente, com conhecimento de causa. Permitam-me só colocar uma questão pessoal, que profissionalmente hoje eu trabalho como tradutora pública, eu sou tradutora pública juramentada. Então, assim, as pessoas que querem mudar, né, para o exterior, ou que vão estudar ou vão definitivamente, elas têm que traduzir seus documentos por um tradutor público. Então, eu tenho feito tanta tradução de pessoas que estão fugindo do Brasil, estão insatisfeitos, e isso dói meu coração, porque eu penso assim, eu não gostaria de morar em outro lugar. Eu queria saber de vocês aqui, né? Bom, essa é uma realidade que está aí, não sei se vocês já observaram, eu convivo com isso diariamente, né, com essas pessoas que estão insatisfeitas e que estão querendo morar em outro país. E eu pergunto, alguém aqui está insatisfeito, gostaria de morar em outro país? Ninguém? Ontem eu fiz essa pergunta nos meus jovens, a maioria diz que gostaria de morar fora do Brasil. Você já pensou? Já pensei em morar, mas é porque eu tenho filho morando. Sim, aí você tem uma questão afetiva de querer estar próximo dos filhos, né? Bom, então aqui ninguém está querendo morar em outro país. Gente, você tem vontade de morar? Onde você gostaria de morar? Em Miami? Tá. Aliás, os brasileiros adoram Miami, né? Lá em Miami, você não quer encontrar brasileiro, não vá para Miami. E você gostaria de morar onde? Onde? Na mesma cidade. Também Miami? Ah, tá. Ah, bom, aí tem até uma explicação. Mas olha, mesmo com família, eu vou dizer agora a minha opinião pessoal, eu não queria morar em nenhum outro lugar. Nesse exato momento da história do nosso planeta, o lugar que eu gostaria de estar é esse aqui. No Brasil, aliás, especialmente o Mato Grosso, depois até vou explicar por quê, né? Gente, por conta do que a gente lê nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E muita gente, muitos espíritas, não concordam com este livro, apesar da credibilidade do médium que psicografou. Porque, gente, Chico Xavier teve uma história de décadas de seriedade, de dedicação à doutrina. Então, a obra mediúnica do Chico é de uma qualidade inquestionável. Ali você não tem o que questionar, né? Ele é um filtro maravilhoso, tá? E Humberto de Campos, ou Irmão X, como alguns chamam pelo pseudônimo, também é um autor respeitabilíssimo.
tanto pela qualidade literária, como pela qualidade doutrinária de outras obras que ele ditou pela psicografia do Chico Xavier. Então, o autor espiritual e o médium são altamente recomendáveis, já são uma referência para que a gente pegue esse livro com respeito. Porque não foi um médium desconhecido que psicografou esse livro, não foi um autor desconhecido. São pessoas que têm credenciais, que têm outras obras que são uma referência para que a gente leia com muita atenção. Não que seja obrigada a concordar. Mas, no momento, eu particularmente conheço alguns espíritas que discordam. Eles dizem assim, esse livro traz uma visão muito particular, que Jesus não ia ter privilégios, preferências, e que Deus, como Pai, também não ia permitir isso, né? Como se a humanidade toda é filha de Deus, somos todos irmãos. Por que essas pessoas falam o Brasil teria algum privilégio? Por que o Brasil seria escolhido para ser pátria do Evangelho, coração do mundo? Em que nós somos melhores do que os outros países? É uma coisa um partidarismo que não se coaduna com a justiça divina. Essa é uma opinião de vários espíritas. Particularmente, eu discordo. E justifico porque eu discordo, e acredito que muitos outros espíritas discordam também dessa opinião. Porque, gente, na história do nosso planeta, ao longo dos milênios, os vários povos, os vários países, as diversas civilizações tiveram e continuam a ter a sua contribuição. Então, em determinados momentos, foi este povo que veio e deu, aquela contribuição muito especial que alavancou o progresso do planeta. E daí se a gente for fazer um retrospecto, por exemplo, se essa Cristina, você gostaria de ter vivido onde? Em que época e onde? Sabe o que eu ia dizer? Eu ia querer ter vivido nos lugares em que, naquele momento, em que fosse o palco dos acontecimentos importantes da história do planeta. Então, eu ia logo dizendo, eu gostaria de ter nascido. Gente, isso não quer dizer que eu nasci, não, tá? Nem eu sei. Mas eu estou dizendo escolhe. Eu gostaria de ter vivido no Egito, no tempo do Akhenaton, que foi um momento tão importante, com coisas fantásticas acontecendo, aquele auge da civilização egípcia, né? Eu gostaria de ter vivido entre os hebreus no tempo de Moisés. Eu gostaria de estar em algum outro lugar, talvez no século de Augusto, em Roma, na hora em que Jesus esteve ali naquele mundo e que Paulo passou por ali. Pensa bem, gente, foi no início do cristianismo, foi uma época de mudanças, um divisor de águas na humanidade, né? Aí também eu gostaria de ter vivido no século V em Grécia, no tempo de Sócrates, de preferência, né? Olha que foi um momento em que a Grécia deu o máximo da sua contribuição para a evolução do planeta. Eu gostaria de ter estado ali. Gostaria de ter vivido em Florença, na Itália, lá em 1400 e pouco, convivendo com aqueles artistas, aqueles homens iluminados que trouxeram o Renascimento, aquela coisa um mundo culturalmente fulgurante. Queria ter vivido na Florença daquele tempo. Eu gostaria de ter vivido na França, na época do Iluminismo. Ter convivido com Diderot, com Voltaire, Rousseau, Montesquieu, sabe essa turma? Bem que eu gostaria, imagina, olha a presunção. Né? Mas se fosse para escolher, só estou aqui dando alguns exemplos de que em vários momentos da história da humanidade, este povo, daqui a pouco é outro. Gente, na Alemanha prussiana, o auge da filosofia alemã, foi o momento que a Alemanha esteve no ápice de produção intelectual, que trouxe uma contribuição significativa, né, para a história da humanidade. E daí vai para frente. A Inglaterra na Revolução Industrial,
Os Estados Unidos, no início do século XX, no pós-guerra, que trouxe assim também grandes acréscimos para a civilização, para a cultura do mundo. Vejam, cada país tendo a sua oportunidade. Ou Espanha, voltando um pouquinho atrás, Espanha, Portugal, Espanha e Holanda, no tempo das grandes navegações, ali era o máximo da civilização. Naquele momento, o que estava fervendo em termos de civilização, o máximo era nesses 3 países que estavam dominando o mundo, descobrindo, né, a América e tudo mais. Então, tudo que era interessante estava acontecendo nesses países. E agora, essa época, final do século XX, início do século XXI, onde é que as coisas vão pipocar, minha gente? Onde as grandes transformações acontecerão e coisas assim que vão dar um salto qualitativo na nossa evolução, na nossa trajetória enquanto planeta. Vai ser aqui no Brasil. Não se iludam. Então, é aqui que eu quero estar. Eu não saio daqui nem por decreto. Viajar, ir para lá ou para cá, claro, é maravilhoso viajar. Mas se você quer morar em outro lugar? Eu falei, não. Ainda responderia bem assim, metida. Lá eu já estive, né? Não quero mais voltar para lá. Provavelmente nós estivemos em vários desses países. Até interessante, a gente observa que alguns movimentos, ontem alguém estava conversando comigo sobre isso, certos anseios de algumas pessoas, às vezes, para mudar para outro país, muitas das vezes representa-se uma saudade, né, de um tempo que aquela pessoa veio de lá. Vocês se lembram, só para dar um exemplo, abrindo aqui um parênteses, não tem nada a ver com o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, houve um período, umas décadas atrás, acho que década de 80, se não me engano, um grande número de brasileiros indo para Portugal, em especial dentistas, porque a nossa odontologia, ela é bem avançada, não sei se vocês sabem, com relação a outros países, né? E aí, muitos jovens iam ser dentistas lá na Europa e faziam muito sucesso. Isso aí começou até a gerar uma série de ciumeiras. Houve um movimento dos dentistas portugueses para impedir que dentistas brasileiros fossem para lá, porque os dentistas brasileiros eram muito mais treinados, muito mais competentes, né? A gente não avalia, mas vejam só, os nossos cursos, nossos profissionais davam um show lá em Portugal, gerou uma ciumeira muito grande. Aí eu me perguntava, gente, o que esse povo que está bem aqui quer ir para um país onde eles são indesejáveis? Porque eles sofriam uma série de perseguições, né? Meio que iam forçando, se impunham. Eu falei, o que está na cabeça dessa juventude de querer morar em Portugal? Nada contra Portugal, pelo contrário, porque a minha família é toda de lá. Aí eu descobri, eu falei, já sei. Aí me ocorreu, isso aí eu já sabe o que é. São esses portugueses, como os meus ancestrais que vieram, eles vinham para cá para fazer a América. Mas a maioria deles guardava no coração o desejo de voltar para Portugal. Nós vamos enriquecer e depois nós voltamos para a terrinha. Era o sonho deles, né? Mas a maioria não conseguiu voltar. Desencarnou aqui. Aí reencarnou aqui, mas aquele sonho ficou. Então, agora eles cismam que querem voltar para Portugal, porque é uma saudade que ficou na vida anterior, na vida que eles, quando vieram para cá, eles não conseguiram voltar para Portugal, acabaram desencarnando aqui mesmo, né? Então, gente, esse livro, quando ele fala da missão do Brasil hoje, quer dizer, que o Brasil já surgiu antes de ser descoberto pelos portugueses, desde o início, ele já surgiu com essa missão de ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é porque nós somos melhores do que as outras nações. Isso faz parte, gente, de um concerto planetário em que,
para que a gente evolua, cada povo, de acordo com as suas características, com a sua cultura, com a sua formação, ele vai trazer aquela contribuição para a humanidade. Não é privilégio, não é privilégio. Isso faz parte de um planejamento espiritual feito por Jesus para os espíritas mais antigos saibam, mas alguns que por acaso estejam aqui, que sejam espíritas há pouco tempo, Deus, né, nosso Pai, Criador de tudo. E ele, por exemplo, para cada mundo, ele vai indicar um espírito de muita luz para ser o responsável, o dirigente espiritual desse mundo. No caso da Terra, o nosso dirigente é Jesus, certo? Então, Jesus é o dirigente espiritual do planeta Terra. E aí, ele, por sua vez, ele vai compondo a sua equipe, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, ele entregou a direção do Brasil a Ismael, que é um espírito também evoluidíssimo. Então, Ismael, digamos, é o diretor espiritual do Brasil. Na França, por exemplo, é São Luís. Né? Cada país, eu não sei de todos, mas cada país tem o seu dirigente espiritual. Da mesma forma, cada estado. Então, aqui em Mato Grosso, nós temos um dirigente espiritual que eu não sei quem é, tá? A gente tem notícias assim, nós espíritas, nós conhecemos assim, a equipe de dirigentes espíritas, tá? Que tem uma equipe de entidades espirituais que coordenam o espiritismo em Mato Grosso. Também haverá aqueles que coordenam as outras manifestações religiosas, certo? Mas quem é o dirigente espiritual de Mato Grosso, nunca nos revelaram. Quem sabe uma hora aí, né, alguém dá a notícia pra gente, a gente fica sabendo. Mas não importa. Então, o que acontece, gente? Jesus, quando foi lá na Idade Média, em que o cristianismo estava destroçado, totalmente, tudo que Jesus havia ensinado tinha sido deturpado, ele se reuniu com essas falanges, né, cósmicas, planetárias, e comunicou a decisão dele que ele ia transplantar a árvore do Evangelho que ele plantou na Palestina para o Brasil, que ainda nem existia. E ele veio com a sua equipe e visitou a região e falou, vai ser aqui, nesse local, onde hoje, né, geograficamente está o Brasil, para onde eu vou trazer a árvore do Evangelho, no tempo certo, dentro de toda uma programação. E este país vai ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Tanto é que ele vai ter o seu contorno semelhante a um coração, e é o país de onde se vê o Cruzeiro do Sul, né? Que é o símbolo da cristandade, é a cruz, tá? De outros países não se vê o Cruzeiro do Sul. Daqui que a gente consegue visualizar perfeitamente o Cruzeiro do Sul. E nesse livro até explica, porque o Brasil é um fenômeno, né? Vocês vejam os outros países que foram colonizados pelos espanhóis, todos se partiram, ficaram pequenos, né? E o Brasil, apesar das invasões, né, de todos os tumultos que aconteceram ao longo da história, ele permaneceu inteiro, né, com a mesma língua. É uma coisa maravilhosa isso. Mas por quê? Houve toda uma programação da espiritualidade, uma proteção para que o Brasil não se dividisse. Houve movimentos, assim até em Mato Grosso, houve um movimento de independência para ser aqui um país diferente, mas nada deu certo, porque estava no plano de Jesus que esse país teria essa missão, enquanto não porque ele é diferente, que isso fique bem claro, para quando vocês ouvirem alguém ou algum espírita dizer, não, esse livro é um absurdo, por que o Brasil é melhor que os outros? Não. Os outros também tiveram o seu momento e terão os seus momentos. Toda contribuição. A do Brasil vai ser nessa área, na área da fraternidade, da solidariedade, da difusão e da vivência do Evangelho, tá? E
toda a formação, toda a Constituição do Brasil foi programada para que nós nos preparássemos para essa tarefa. Que agora, no início do terceiro milênio, no transcorrer desse novo milênio, quando nós estamos na expectativa de que, né, implante-se na Terra a era da regeneração, essa nova fase evolutiva do planeta, o Brasil então vai ter esse papel preponderante. Não é uma questão de preferência nem de privilégio, porque na justiça divina não existe privilégio. É uma questão de vocação, de preparação, um planejamento, gente. O dono de uma grande empresa, ele não divide os setores, não encarrega as equipes diferentes para as diferentes tarefas. Então, Jesus também, como gestor máximo do nosso planeta, ele delega, né, a cada comunidade uma tarefa. E a gente observa, né, porque os povos, eles têm um caráter. Ao longo dos séculos, as comunidades dos países, elas vão criando uma personalidade, uma vocação, né, uma tendência para atuar nessa ou naquela área. Se desenvolve mais aqui ou mais ali, tá? Então, gente, veja bem. E esse papel maravilhoso já está acontecendo, já é uma programação antiga. E se eu estou sabendo que a coisa está agora na fase de transição, eu quero estar aqui no palco desses grandes acontecimentos. Eu vou estar fora, eu vou perder esse babado, como diz? Não, eu quero estar aqui, participando disso. Olha que oportunidade nós estamos tendo, de repente, de colaborar. Tudo bem, a nossa colaboração é pequena, mas quando a gente está se reunindo aqui, todos os domingos, debatendo, estudando, pessoas se associando nesse grupo para fazer um trabalho, assim, desinteressado, para beneficiar outras pessoas, nós estamos colaborando, gente, para que nós sejamos o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Eu acredito que nós estamos, sim. Então, esse é motivo, assim, de muita alegria. Por isso, Miami é lindo, tá? E quem tem entes queridos lá no exterior, eu até imagino, se eu tivesse um filho morando no exterior, eu acho que, sei lá, roubava as malas e a gente vai, né? Mas, se eu puder optar, gente, eu vou optar por ficar. É aqui mesmo que eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero estar no meio dessas coisas, aliás, que já estão acontecendo, minha gente. E eu tenho a felicidade de trabalhar com jovens, de conviver com jovens. Então, eu fico assim, me entusiasmando e vendo coisas que eles já estão fazendo, os questionamentos que eles fazem, né, o protagonismo, as iniciativas, como se já tivessem vindo preparados para serem, de fato, atores nesse palco que é o Brasil. Agora, outro parêntese. Gente, não sei se é presunção minha, tá? Vocês nem espalhem isso por aí. Mas pensa bem. Magneticamente, o Brasil é o coração do mundo, porque, né, E aí vocês me digam, qual é o coração do Brasil, gente? Geodesicamente, tudo mente, quem é? Mato Grosso, né? Nós estamos aqui, gente. Olha, eu não sei, vocês podem achar que é presunção, mas olha o formato de Mato Grosso, não é o coração? Gente... Eu acho, mas a gente não pode nem estar comentando muito isso, que parece presunção. Um dia eu estava no encontro nacional, aí estava lá a mesa composta, estava lá o presidente da Federação Espírita de Goiás. Aí sabe o que ele falou? Eu queria ficar de pé e protestar, mas eu não podia cometer aquela deselegância, eu estava lá no público, que Goiás era o coração do mundo. Eu falei, eu fui ficando nervosa porque eu queria levantar. Não é porque aquela tripa assim, não é. Já até dividiram lá, não é. Desculpe os goianos que estão aqui. Quem é goiano aqui, perdoe, tá? Eu não sou nem mato-grossense, mas já estou brigando por Mato Grosso, que agora que eu estou aqui, né? Então, eu tenho, assim, essa desconfiança, tá? Mas a gente pode pleitear isso, né? Se a gente andar na linha, se nós fizermos, assim, o melhor da gente, por que não, né? Considerar
que Mato Grosso também terá. Aí os outros espíritos vão dizer, por que esse privilégio? Por acaso Jesus vai dar privilégio? Ismael vai dar um privilégio para Mato Grosso? Não, não vai dar. Todos os estados têm a sua contribuição, né? Então, Tiago, você não fica espalhando isso que eu ando falando, essas coisas, só da boca pequena, tá? Porque, ai meu Jesus, não, eu vou ter que assumir que estou fascinada. Fascinação em último grau, mas é uma certa presunção, mas assim, apenas pelo formato, né? E pela questão geográfica, né, geodésica, que aqui é o coração, centro geodésico da América do Sul, né, centro geográfico do Brasil, sei lá. Então a gente fica assim, fazendo algumas associações. Mas, gente, voltando aqui, Brasil, coração do mundo, eu acho importante que nós espíritas nos conscientizemos e não nos esqueçamos, né? E quando eu fui reler agora, né, para poder estar aqui esse livro, que havia lido há muitos anos, do trabalho de séculos que a espiritualidade, sob o comando de Ismael, vem desenvolvendo aqui no Brasil, para que o Brasil realmente se qualifique para ter essa missão, né? Que é uma missão grandiosa. Outros países estão tendo missões assim na área da tecnologia, da economia, da filosofia. Ótimo! Nós precisamos disso tudo, tá? E a nós coube essa missão de levar para o mundo o exemplo da fraternidade, da solidariedade e da vivência, né, cristã. O que é ser cristão efetivamente. Por isso, o Espiritismo, que tem a proposta de ser, né, o cristianismo redivivo, ele veio para cá e daqui ele vai se espalhar pelo mundo, né? Ele cada vez cresce mais no Brasil. Nós espíritas não temos a preocupação de trazer adeptos, não fazemos proselitismo, não estamos preocupados com números, mas o espírita, ele vai trabalhando silenciosamente e pelo exemplo, né, trazendo sempre a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade, nós vamos contagiando as outras pessoas, vamos adquirindo assim credibilidade, confiança, né? Então, hoje aqui no Brasil nós somos minoria, o espiritismo ainda é minoria. Mas as pessoas conhecem o espiritismo, diferente de umas décadas atrás em que havia um preconceito muito grande. Um ou outro ainda tem preconceito? Tem, mas é por falta de informação. Então, a rara pessoa, aquela que nunca ouviu falar de reencarnação, de lei de causa e efeito, da comunicação com os espíritos, né? Então, esses conceitos básicos da doutrina, eles são amplamente difundidos. E hoje as pessoas falam deles com a maior naturalidade. Certa vez, gente, para vocês terem uma ideia do quanto o espiritismo, dessa forma silenciosa, na prática do bem, ele vai se espalhando e trazendo as bênçãos do conhecimento do Evangelho. Eu estava certa vez assistindo a televisão, tarde da noite. Eu ia precisar buscar meu marido no aeroporto, que ia chegar de madrugada, e aí eu fiquei assistindo televisão. E aí não tinha, você fica, nossa, programação de sábado é ruim, naquela época não tinha Netflix, não tinha TV a cabo, nada disso. Aí eu fiquei passando os canais para ver se... Aí estava um programa de reportagens, Otávio Mesquita, que era o apresentador. E ele estava fazendo uma reportagem num presídio. Aquilo me chamou a atenção, parei. Era o maior presídio feminino em São Paulo. Lá ele foi entrevistando funcionários, a direção do presídio, detentas, e foi conhecer. Aí falaram para ele, olha, nós temos uma biblioteca muito boa. Ele falou, uma biblioteca aqui no presídio. Ele até depois reconheceu que teve assim, uma atitude preconceituosa com relação às detentas. Ele falou, mas as presas, elas gostam de ler? Sim, elas frequentam muito. Aí ele foi à biblioteca, viu que era uma biblioteca muito boa, foi conversar com a pessoa que era responsável pelos empréstimos e perguntou, ainda naquela postura assim, meio preconceituosa, né?
são criminosas, elas não vão ler, não vão gostar de ler, né? Assim, daquele meio jeito. Ele falou, quais são os livros? Elas pegam muito livro? Pegam, elas têm muito tempo ocioso. Que tipo de livro que elas mais pedem? Ela falou, os romances espíritas. Ele levou um susto. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? Já é o início. Uma pessoa que está naquela situação e começa a ler um livro espírita, ela já está, de alguma forma, se iluminando, não é? Mas, bom, vamos de novo voltar. Eu fico fazendo, né, os apêndices e os entre parênteses, mas voltando ao trabalho da espiritualidade, meus irmãos, para que o Brasil fosse, né, esse celeiro de bênçãos. Isso não quer dizer que as pessoas que estão aqui, outro ponto em que os que não concordam com esse livro levantam. Ora, se o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, vai ser, né? Por que aqui acontece tanta coisa errada, né? E, de fato, isso é verdade. Eu estive assistindo um programa de televisão, uma entrevista, né? Era o André Trigueiro entrevistando vários expositores espíritas. Era um tipo de um congresso espírita. E ele trouxe essa questão. Aí ele apresentou uma série de estatísticas em que o Brasil é campeão, né? Número absoluto de assassinatos, violência, não sei quantos milhões de abortos. Isso. Foi falando coisas assim bastante negativas, estatísticas negativas, nos quais nós estamos assim lá no topo, né? E ele então questionou Divaldo, Haroldo Dutra e outros oradores famosos ali, como é que nós íamos conciliar esses dados, essa realidade do Brasil, com essa promessa de que nós éramos o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não estava combinando. Então, o Haroldo Dutra respondeu, e ele tem feito várias falas nesse sentido, que se vocês procurarem na internet vão achar muito interessantes. Ele falou, gente, o que as pessoas estão achando que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Que para cá só virão espíritos evoluídos e que isso aqui vai ser assim, parece. Não! Se é para nós ensinarmos a fraternidade e a solidariedade, quem é que precisa do Evangelho? Os evangelizados não estão precisando mais, né? São justamente os problemáticos. Aí, gente, nós estamos já nos achando, né? Ai, reencarnei no Brasil, né, em Mato Grosso, então vim para cá, sou um espírito especial, faço parte de uma elite. Não. Exatamente o contrário. Sabe aqueles alunos assim mais complicados? Tem aluno que é tão bom, tão estudioso, que ele entra em qualquer escola, às vezes o professor nem é muito bom, mas ele estuda, ele se vira e ele vai para frente. Agora, há algumas crianças que são difíceis de aprender, dão muito trabalho, tem que pôr professor particular, o pai e a mãe ficam procurando as melhores escolas, tem que escolher bem a pedagogia e vive conversando com o coordenador, com a professora, porque são crianças difíceis de aprender. Então, essas crianças, a gente não pode ficar em qualquer escola. Tem que ficar numa escola boa, tem que ter bons professores para elas conseguirem aprender alguma coisa. Então, quem é que vem aqui para o Brasil, para a pátria do Evangelho? Nós. Sabe aqueles alunos repetentes, teimosos, que querem empurrar com a barriga, querem enganar a si mesmo, enganando os professores e a vida? Aqueles que já passaram por tudo, nada da escola funcionou. Então, por acréscimos de misericórdia divina, Jesus falou, então vão ser espíritas. Agora eles vão dar jeito. No espiritismo, eles vão aprovar, tá? Então, é esse tipo de espírito que está vindo aqui para o Brasil, esse tipo de espírito que está nas hostes espíritas, para se endireitarem, para aprenderem nas dificuldades que são inerentes ao nosso país, a superar tudo isso, a crescer e a sermos gente. Não são todos, naturalmente, que fique bem claro. É claro que Jesus, no seu amor por nós, ao longo dos séculos da história do Brasil, ele ficou mandando o tempo todo e para toda parte os grandes missionários. E a gente pode enumerar aqui
uma centena. Quando chegou, isso antes do Espiritismo. Depois, no Espiritismo, gente, se nós formos estudar a história do Espiritismo no Brasil, nós vamos ver que em cada rincão desse país reencarnaram espíritos missionários, aqueles bandeirantes e pioneiros do Espiritismo. Nós aqui conhecemos os nossos, mas em cada cidade, qualquer lugar do Brasil que você for, você vai saber daqueles, né, que final do século XIX, início do século XX, começaram com os grupos espíritas. E fortaleceram o espiritismo, eles consolidaram o espiritismo pela conduta moral deles, pelo exemplo, pelo estudo, enfrentaram uma série de dificuldades. Então, esses são, assim, aqueles missionários. Mas a maioria dos trabalhadores espíritas somos nós, criaturas, ainda com bastante problema. Mas na convivência, no estudo, e nos envolvendo nessa tarefa, nós estamos tendo a oportunidade, que vai nos render muitos pontos, muitos bônus horas, de ajudar a construir essa nação, que vai ser um exemplo de solidariedade. Porque, gente, se tudo fosse perfeito, maravilhoso, nós não teríamos tantos desafios a vencer. Mas é na dificuldade que nós vamos aprendendo a solidariedade, a ver o outro, a caridade, a conviver com o sofrimento. Isso tudo é muito importante. Então, repetindo, não houve privilégio, não. As pessoas que estão nascendo aqui, em especial no movimento espírita, aqueles que estão assumindo lideranças no movimento espírita, são pessoas que antes de reencarnar assumiram um compromisso. Olha, eu sou um espírito comprometido, mas eu já tenho alguma bagagem, eu vou fazer o que é melhor para, de fato, aqui o Brasil seja essa pátria onde as pessoas vão dar para o resto da humanidade uma lição de uma nova sociedade, um jeito diferente de viver, mais tolerante, mais fraterno. Isso não está totalmente implantado, mas nós estamos a caminho e isso vai acontecer. Aqui, o Brasil está sendo um laboratório para a espiritualidade, né? Já reencarnaram aqui e continuam reencarnando, gente, espíritos muito preparados e que estão nos ajudando e que vão nos ajudar. É um modelo de civilização diferente, que não está tão preocupado com a eficiência, com a perfeição, mas com o acolhimento, com o respeito às diferenças, né? Com o saber viver com o outro. E hoje a gente já observa aqui no Brasil situações que não acontecem em nenhum país do mundo. E aqui acontece. Há uns anos atrás, final da década de 80, todos os jornais do Brasil publicaram uma notícia que me chamou muita atenção. Astronautas russos fazendo uma viagem aí na órbita do planeta, eles registraram um fenômeno o qual eles não conseguiram explicar. Quando eles passaram na região do Brasil, em cima do Brasil, diz que daqui do Brasil saiu assim, eles viram fachos de luz, mas era só Brasil. Então eles pesquisaram o que é isso. É algum fenômeno meteorológico? É algum satélite, algum equipamento? Que luzes são essas? Gente, era no contorno do Brasil todinho, eram assim, aqueles fachos de luz que foram detectados, né, numa nave espacial russa. Eu que sou muito metida logo, você já sabe, acho que todo na hora que eu li, né? Isso aqui são as luzes, né, dos benfeitores, são os núcleos espíritas, mas não só espíritas, né? Mas é uma luminosidade. O que é aquilo, gente? Eu não sei, eu estou falando de uma conjectura que eu fiz, mas o fato foi divulgado e até hoje ninguém explicou que luzes eram aquelas que foram vistas do espaço e não tinha nenhum país, era só aqui dentro, tá? Repito, isso não é privilégio,
mas se estava uma luminosidade diferente, e a gente sabe pela leitura de André Luiz que a psicosfera da Terra não é lá muito agradável, ainda é muito densa, mas o que é isso? São grupos de pessoas que estão trabalhando no bem. O próprio Chico Xavier, gente, um amigo meu costumava dizer assim: Cris, nós brasileiros, nós não fazemos ideia da bênção que é ter um espírito como Chico Xavier reencarnado entre nós. O Chico é um sol. E ele foi um sol mesmo, né? Quando vieram cientistas da NASA fazer experiências com ele, foram medir a aura dele, tinha mais de 30 metros, gente. A minha não aparece porque eu tenho muito cabelo, né? Mas a nossa é assim, olha, é assim. Nossa aura não é... Imagine 30 metros. Como? Alguém perguntou alguma coisa? Da alma, porque a nossa alma brilha, né? E não vemos, alguns médiuns conseguem ver, e existem máquinas que fotografam e veem a nossa aura. Nós irradiamos essa luz por todo o nosso corpo, todos os seres vivos irradiam essa luz, né? Então, quanto mais grandioso é o espírito, maior a aura. O próprio Divaldo relata que um dia ele estava, não sei se já ouviram isso, ele fala sempre em palestras, ele estava numa esquina em Salvador, em plena luz do dia, e de repente ele viu assim uma luz chegando. Ele falou: não, farol não é, porque está meio da tarde, né? Ele viu, que luz é essa que está vindo, né? Ele estava aqui na esquina e vinha vindo uma luz. Era a irmã Dulce. Ele ficou assim, boquiaberto, porque diz que ela era assim pequenininha, né? E que ela parecia um sol, que ela brilhava, era a coisa mais linda. E ele ficou assim encantado olhando aquilo, e ela com a cestinha, que ela andava com uma cestinha para pedir donativo, né? Aí ela passou por ele, olhou, eles ainda não se conheciam, depois fizeram amizade, e ela olhou para ele, assim meio que acho que se conheciam aí desses planos espirituais, né? Amigos e tal. Ela olhou, riu para ele também, aquele, né? E seguiu adiante, e ele foi acompanhando, deslumbrado com aquela beleza, né? Com aquela luminosidade. Então veja, gente, é a somatória da psicosfera individual de cada pessoa que forma a psicosfera do nosso planeta. Quero crer que a psicosfera do nosso planeta é muito especial. Anos atrás eu estava num encontro nacional de evangelizadores e fiquei hospedada junto com a senhora Janet Duncan, que é presidente de um centro espírita na Inglaterra. E ela então estava me relatando que lá o centro que ela dirige é frequentado pela maioria de brasileiros que vão estudar lá ou que mudam para lá, né? E que eles sofrem muito, porque, sobretudo se a pessoa é médium, quando ela sai do Brasil, o ambiente é totalmente diferente, né? Então eles buscam o centro, ali eles conseguem, porque é claro, nada contra os nossos irmãos ingleses, muito pelo contrário, eles têm grandes valores, né? Mas, gente, a psicosfera do Brasil é diferente, né? São quantas casas espíritas fazendo atendimentos espirituais nós temos aqui. Vocês não podem avaliar, meus amigos, uma casa espírita como essa, o benefício que ela causa à cidade de Cuiabá. Aí vamos somar, eu não sei quantos centros a gente tem hoje em Cuiabá, 46 por aí, são 46 focos de luz. Aí tem as casas, as nossas casas, os nossos cultos do Evangelho, também são pequenos focos de luz. Tudo isso vai alterando a psicosfera do nosso país, que de fato tem essas características, tá? Tem muita gente encarnada aqui, problemática, aqui no Brasil. Tem, mas eles estão aqui, porque qual é a missão de Jesus? Ele veio para quem? Não veio para os sãos, né? Então ele precisa desse lugar. Os desequilibrados que somos todos nós, possamos ser acolhidos amorosamente e promover a nossa regeneração.
Essa é que é a proposta. No Brasil, coração do mundo, quer dizer que aqui estão reencarnando, né, os espíritos luminosos. Não. Tem os luminosos que estão coordenando as tarefas e tem a grande maioria das pessoas que já tem valores e precisam desse recanto de luz para promoverem a sua evolução. E isso tudo vai ser uma lição para a humanidade. Outra coisa, meu tempo está acabando, mas já vou acabar. Gente, que é muito interessante, eu falei há pouco que a espiritualidade está fazendo assim, uma experiência aqui no Brasil. E essa experiência, ela está acontecendo em 2 níveis. Tanto no nível espiritual e cultural, como também no campo físico, tá? Vamos falar primeiro do campo físico, tá? Da parte genética. A espiritualidade, que é aqui nesse país, uma raça bem forte, fisicamente forte. Aí eu pergunto para vocês, gente, qual a raça de cachorro mais resistente, mais forte? É o vira-lata. O vira-lata, ele é misturado, né? Isso, biologicamente, está provado, que quanto mais a raça é misturada, melhor ela é, né? E por exemplo, cada raça, ela tem características do ponto de vista da saúde. Isso uma médica que me explicou. Então, por exemplo, a raça negra, ela tem pontos fortes, pele perfeita. A pele mais perfeita que existe é a pele negra. Quanto mais negra a pele, mais perfeita ela é. A musculatura da raça negra é superior, ela é mais forte. Vejam como eles se dão bem nos esportes, porque a musculatura deles é melhor. Os ossos também, dentes, eles têm partes assim que são melhores que as outras raças. Ponto fraco da raça negra, pulmão, pressão alta. Então os médicos, eles estudam. Se chega um paciente negro, a primeira coisa que tem que ver é pressão, porque a pressão é problemática, há uma tendência para pressão alta. Assim, aí o que é melhor? A raça branca ou a raça negra? A raça branca tem lá seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. Quem é superior? Estou falando fisicamente, eu não estou falando espiritualmente ou intelectualmente. A raça branca ou a raça negra? Melhor que as duas é a mulata, misturada. Tá? Quem é melhor, a raça amarela ou a raça branca? O misturado. Então, o que a ciência nos mostra? Que aqueles grupos raciais que só casam entre si, eles começam a ter doenças hereditárias. O Hitler, por exemplo, ele até acreditava na raça pura. Na raça, se você só casa com gente que tem as mesmas características raciais que você vai reproduzir coisas que são positivas, mas vai reproduzir os pontos fracos também. Vocês estão percebendo? Quando mistura, há eu não entendo de genética, mas há uma probabilidade de diluir os pontos fracos. Vocês estão percebendo? Então, aqui no Brasil, e nesse livro está muito bem explicado, toda a programação para a formação da raça brasileira. Os índios estavam aqui, a vinda dos africanos já estava planejada. Aí já foi o homem, eles viriam de outra forma, poderiam vir até como mão de obra para trabalho, como vieram depois os italianos, os alemães, os migrantes, tá? Mas já estava programado a raça negra vir para cá, trazendo toda a sua carga genética, a carga genética dos índios. E aí os europeus, raça branca, tá? Isso já estava programado. E aqui, de fato, gente, houve mistura. E cada vez mais está misturando, vocês estão percebendo, né? Isso é muito favorável. Favorável do ponto de vista físico, de formação de uma raça mais forte, mais saudável. Por exemplo, nós temos muitos mestiços de brancos com negros no Brasil.
mas muitos ainda estão numa condição de pobreza. E por isso nem sempre eles têm uma saúde. Na hora que nós estivermos numa condição socioeconômica melhor, essas raças serão muito saudáveis, porque terão uma condição de vida melhor, tá? E serão resultado dessas misturas de genes, que eu não entendo nada disso, mas seguem leis da biologia, mas a espiritualidade está de olho para selecionar, até porque nós precisamos de tipos mais fortes e mais saudáveis para receber esses espíritos mais elevados que estão reencarnando aqui agora. Nós precisamos de corpos mais bem equipados, tá? Vocês, não sei se vocês assistiram, gente, o depoimento de um médico espírita falando de uma pesquisa de uma médica francesa, que ela disse que há milhões de anos atrás, quando deu um salto qualitativo na evolução do homem, esse osso aqui, tem um ossinho aqui no palato, ele inclinou mais um pouco. Para quê? Porque começaram a nascer os capelinos e eles precisavam de um cérebro maior. Então, esse osso daqui, ele inclinou um cérebro maior. E diz que agora, de novo, houve essa inclinação. E por quê? Porque estão vendo esses espíritos mais evoluídos que precisam de um cérebro um pouco maior. E por isso já está havendo essa inclinação, uma mudança no nosso corpo. Isso é evolução. Porque, vejam, não é... Tem um monte de espírito desses que estão vindo de Alcione, esses índigos, cristal, eles estão aqui entre nós. Vocês estão vendo gente cabeçuda? Não, uma cabeça é igual. Não é a cabeça que está aumentando. Foi o espaço aqui interno que aumentou, tá? Mas aí, gente... Ai, meu tempo já acabou. Então falei da mistura, essa mistura de japonês com brasileiro, de índio com negro, de negro com branco, com alemão, que dá... Esses tipos, não é à toa que a mulher brasileira, né, é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, resultado do quê? Da mistura de raças, que dá uns tipos assim bem bonitos. Bom, aí tem a questão cultural, que também, meus irmãos, foi programada pela espiritualidade. Né? O que nós somos? Olha essa mistura do índio, da cultura do índio, que tem tanta coisa linda, da cultura ancestral dos negros africanos, que trouxeram, que marcaram profundamente, né, a nossa civilização. Aí os portugueses e depois os europeus de tantos países e asiáticos. E tudo isso a gente está assimilando, aproveitando, e eles também estão aproveitando isso. Vocês se lembram? Eu até comentei ontem lá na minha turma, há uns anos atrás, tinha uma propaganda da Toshiba, que é uma empresa japonesa, e o japonês prima pelo quê, gente? Disciplina maravilhosa, né? Eles são estudiosos, responsáveis, tecnologia avançadíssima e tal, mas eles são ali tudo certinho, né? Aí vinha um japonês já brasileiro e dizendo que porque agora os equipamentos iam ser fabricados aqui no Brasil. Aí ele dizia assim: bom, o nosso Toshiba é melhor que o Toshiba do Japão. E aí explicava por quê. Aqui uniu a tecnologia, a eficiência impecável dos japoneses com a criatividade do brasileiro, que é imbatível. Então, vocês estão vendo, é a civilização brasileira, que tem as suas características. E nós somos o que nós somos hoje, resultado dessa mistura, desse caldeirão, gente. A espiritualidade está jogando tudo num caldeirão, né? Branco, negro, índio, alemão, italiano, japonês, não sei mais o que, né? Basicamente, está misturando as bagagens, as culturas desses povos, cada um tendo um ensinamento maravilhoso. E daí nós estamos aprendendo a conviver com eles harmoniosamente.
se algum dia vocês forem ao Rio de Janeiro, vão lá no Saara. Saara é uma região do centro de comércio popular dominado por árabes e judeus, e agora por coreanos também. Então, assim, porta a porta são aquelas ruas estreitas, antigas, e ali, né, eu falei, gente, aquele pessoal lá de Israel e lá da Palestina tinha que passar um mês aqui no Saara ali no Rio de Janeiro, para aprender como eles vão resolver aquela guerra deles lá. Porque lá eles convivem harmoniosamente, né? Conseguiram aquilo. Eu falei, olha, e é uma coisa muito interessante da gente observar. Lá estão se matando. Aqui estão, né, convivendo a lojinha do lado da outra lojinha, tá? Então, isso é que é a nossa lição. Viu? Até um filme mostrando lá o Saara. Alça. Né? Olhe lá. A confusão deles entre as línguas, mas se dão muito bem. Eles se dão bem. A cis-coreana é uma confusão, aquilo ali, né, uma torre de Babel, mas é bem assim, um extrato do que é a nossa cultura, essa capacidade de nós convivermos amorosamente, né? Porque cada um de nós aqui, quem pode dizer aqui, ah não, eu sou puro, eu sou desse, não, acho que Pedro é só italiano. Esse aqui não tem mistura nenhuma, né, Pedro? É só italiano mesmo, né? Mas todos nós, gente, eu sou descendente de tanta coisa, né? E isso é que é fantástico, né? É muito gostoso, né? É muito bom, meus irmãos. Por isso, eu digo, não, hoje eu quero viver no Brasil. Recebendo todas as pessoas. Para que voltar para a Europa? Já viemos de lá, já fizemos tanta coisa errada, estamos tendo a oportunidade de estar nesse país maravilhoso, com tantos recursos, né? Vamos dar o melhor de cada um de nós, não para fazer uma nação potente, maravilhosa, não, mas para fazermos um lugar onde as pessoas sejam acolhidas, se amem, tá? E estamos aqui com esse propósito. Às 7h10 já passei, meninos, deixa eu só relatar uma coisa que é assim muito interessante, que foi uma coisa que eu presenciei há uns anos atrás. Seu Preiro ainda estava encarnado e nós estávamos participando com ele de uma reunião mediúnica. Estava aqui em Cuiabá o professor Mário Barbosa, que é do Pará e na época morando em São Paulo, que tinha vindo a Mato Grosso para dar um curso na área de assistência social. Como ele estava aqui, ele foi convidado para participar dessa reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, ele recebeu uma comunicação que, infelizmente, ninguém gravou, né? Ninguém teve a iniciativa de pôr um gravador, nem sei se tinha, ninguém nem anotou. Mas ele disse, né, que, inclusive aqui em Mato Grosso, estavam reencarnados muitos ingleses e europeus de outros lugares, que no passado não saíram lá das suas mansões lá na Europa e enriqueceram com o ouro que era extraído, que foi tirado aqui de Cuiabá. E a extração desse ouro representava a morte de muitas pessoas, porque quem se aventurava a vir aqui, né, para um garimpo em busca de riquezas, enfrentava animais selvagens, índios inamistosos, né, e todo tipo de situação que muitas das vezes eles não aproveitavam do fruto do seu trabalho. E todas essas riquezas de Mato Grosso iam para a Europa. Aliás, a Revolução Industrial Inglesa, ela só foi possível, ela só pôde ser feita graças ao ouro de Cuiabá. Isso é um fato registrado na história. A Revolução Industrial Inglesa, ela foi feita com o ouro de Cuiabá, que era muito ouro. Então, essas pessoas enriqueceram lá, mas nunca, com a riqueza daqui, nunca fizeram nada por aqui. Então, hoje, esses europeus estão reencarnados aqui em Mato Grosso. A mensagem foi de Eurípides Barçanufo, e ele dizia, e agora eles têm que garimpar, estão aqui para garimpar com as próprias mãos. Não ouro e diamante, não. Estão aqui para garimpar almas. Né? Então, gente, vamos nos conscientizar do nosso papel. Vamos ver o que a gente pode fazer para devolver para o Brasil, em especial para Mato Grosso, toda a riqueza que um dia nós usufruímos de uma forma tão assim irresponsável.
E hoje nos cabe, né, a tarefa de garimpar almas e de ajudar a fazer que o Brasil seja realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Desculpem ter passado do horário. Vamos fazer a nossa oração, então. É que eu me empolgo com esse tema. Pois é, mas é que esse tema, eu sou apaixonada pelo Brasil e por Mato Grosso, que eu fico me empolgando, né? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, somos muito agradecidos, Mestre, por estarmos tendo essa oportunidade de estarmos reencarnados no Brasil, que é sim, Jesus, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós estamos dispostos, Jesus, a fazer parte dessa tarefa, ainda que como formiguinhas anônimas. Mas nós queremos estar aqui participando desse banquete de luz, presenciando essa epopeia divina. E obrigado especial, Jesus, por estarmos aqui em Mato Grosso, esse coração dadivoso do Brasil, que, na nossa avaliação, Mestre, já dá esse exemplo de solidariedade, quando acolhe aqui nessa terra gente vindo de todas as regiões do Brasil, pessoas que buscam uma vida melhor, uma segurança, e encontram aqui, no seio dadivoso desta terra, entre os braços amorosos da gente mato-grossense, um lugar para viver em paz. Obrigada, Jesus. Abençoa esta cidade, abençoa esse estado, abençoa o nosso Brasil, Jesus. Que ele possa, de fato, cumprir com essa missão grandiosa que você, Jesus, destinou para nós, para essa pátria. Obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.